Olá, senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de farmacologia clínica. Eu sou o professor Jardel Queiroz e na aula de hoje nós vamos fazer uma abordagem geral sobre a farmacologia clínica, apontando a pesquisa clínica. Pois bem, como vocês bem lembram, lá na farmacologia geral nós estudamos justamente a parte introdutória à farmacologia. Conhecemos quais são os medicamentos, o que são medicamentos, o que são drogas, nós conhecemos sobre os tipos de classe de medicamentos. Enfim, nós conhecemos a farmacologia como a farmacodinâmica, a farmacocinética, como partes. Agora nós vamos adentrar no nosso primeiro conteúdo de farmacologia clínica com as pesquisas clínicas, que são muito importantes para a farmacologia, tá? Então, nossa matéria que é clínica, ela vai iniciar com a farmacologia clínica. E quando eu falo, senhores, de pesquisa clínica, o que estou querendo me referir? Bom, qualquer investigação em seres humanos que tem como objetivo descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e identificar reações adversas ao fármaco com o intuito de averiguar sua segurança e eficácia é considerada uma pesquisa clínica, tá? Então, pesquisa clínica é quando eu quero estudar o ser humano, os efeitos de medicamentos nele, né, a questão de efeitos farmacodinâmicos, as reações adversas e a segurança e eficácia daquele medicamento. Então, por que é importante que eu estude sobre a pesquisa clínica na matéria de farmacologia clínica? Em decorrência dos avanços da ciência e da medicina, são resultado de novas ideias surgidas através de pesquisa. Então, pesquisar é algo muito importante dentro da saúde, porque é através de pesquisa que nós conseguimos evoluir como ciência, né? Evoluir com os estudos e, quem sabe, permitir com que nós vivamos mais. Que é o caso, por exemplo, dessas pesquisas que surgiram no último momento agora com a pandemia para desenvolvimento da vacina. Se não existissem pesquisas clínicas, talvez até hoje nós estaríamos sem vacina, sem um tratamento, né? A gente não saberia como tratar essa doença, esse vírus que surgiu, sem nunca ter existido, né, algo parecido como ele antes, que causou tantas mortes. Então, somente por meio de estudos clínicos que pesquisadores podem saber se um tratamento é superior a outro ou vice-versa. Que é o que está acontecendo agora, para ver o desenvolvimento da vacina, para ver qual é a mais eficaz, né? Enfim, medicamentos que são mais eficazes para a Covid, como por exemplo, trataram no início com a hidroxicloroquina e fizeram pesquisas e comprovaram que ela não tem eficácia. Fizeram pesquisas entre outros medicamentos, como a azitromicina, né? Enfim, vários medicamentos, e foram vendo que ele não tem tanta eficácia contra a Covid como se imaginava ter. Então, as pesquisas elas vêm ser muito importantes nesse sentido. Responder importantes questões clínicas e biológicas. Os grandes avanços na área de tratamento oncológico foram conseguidos através de estudos clínicos, tá? Oncológicos são o estudo do câncer. A chance de descobrir novas terapias contra o câncer e avanço no conhecimento atual. Sem estudos clínicos é muito pouco provável que se conseguisse, né, descobrir esses processos. Apesar das críticas, o estudo clínico é o único mecanismo para a obtenção de resposta a perguntas clínicas com a menor chance de erro possível. Quando eu ministrei a primeira vez essa matéria, em finalzinho de 2019, a gente não tinha entrado numa pandemia ainda, né? A gente não conhecia ainda sobre a pandemia, mas já foi interessante. E hoje, estudando essa matéria, a gente vê quanto é importante estudar ela, porque vocês serão os futuros pesquisadores, né? Vocês que mais à frente vão estar fazendo pesquisas dentro do próprio ambiente de trabalho de vocês, ou seja, numa especialização, no mestrado, no doutorado, enfim. A pesquisa é de grande relevância para a sociedade. Processo de desenvolvimento. O que é preciso para que se desenvolva a pesquisa em cima de um medicamento? A gente falou que existem medicamentos, por exemplo, para dor, né? Para medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, cardiotônicos, enfim. Mas para que eu tenha aquele medicamento, é preciso que tenham várias etapas que eu preciso passar para conseguir desenvolver aquele medicamento, tá? Então, a pesquisa ela se torna demorada, trabalhosa e tem um custo elevado. Aqui tem uma estimativa em anos. São as etapas em anos
que é necessária para que um estudo seja aprovado, o medicamento seja utilizado no mercado. Então, vai de 0 a 16 anos para que eu desenvolva um medicamento. Claro que tem medicamentos que são desenvolvidos antes, né? Mas medicamentos geralmente mais, digamos, fortes, o câncer, por exemplo, eles acabam sendo mais anos para se desenvolver. Até que ele seja aprovado, no caso nos Estados Unidos pela FDA, né? FDA, que é um instituto que vai aprovar esse tipo de pesquisas, tá? Então, quais são essas etapas para desenvolvimento? Primeiramente, para que você desenvolva o medicamento, você tem que estudar a molécula. Tem que ter uma nova molécula. Essa molécula pode ser retirada de plantas, né, de vegetais, né, enfim, do ambiente, ou elas podem ser sintetizadas. O que é sintetizada? Seria produzida, ela pode ser sintetizada em laboratório, por exemplo. Então, eu utilizo essa nova molécula, faço um estudo em cima dela. Aí eu vou fazer um estudo pré-clínico, ou seja, analisar a importância dessa molécula. Tá? Eu fiz o estudo pré-clínico, o pré-clínico é justamente o estudo que pode ser em vivo, in vitro, por exemplo, que é o estudo das moléculas, digamos, para o câncer, você tratar com o próprio câncer no vidro, tá? No vitro, ou seja, fora do corpo. Esses são os estudos pré-clínicos. A gente vai submeter para ver se tem aprovação e tudo mais. Depois que entram as fases clínicas, em que você vai trabalhar com o ser humano propriamente dito. Utilizar o medicamento no ser humano, aplicar, fazer testes de controle para identificar, tá? Como aquele medicamento ele consegue tratar, se consegue, né? Aí a gente vai ter que submeter a aprovação da NDA também, tá? Que é para ver se de fato o medicamento ele é seguro ou não. E depois desse processo que o medicamento já foi para o mercado, ele vai ter que ser uma pesquisa pós-comercialização, para identificar se teve efeitos positivos na população ou se a soma dos efeitos colaterais são maiores, tá? Então a gente traz para a nossa realidade aqui a vacina. Por que a vacina hoje ela está sendo bem criticada? A gente tem uma vacina, poxa, a gente tem uma vacina e por que está sendo criticada? Em decorrência do tempo. Para que se desenvolva uma vacina é preciso de 5 a 10 anos. E uma vacina foi desenvolvida em menos de um ano, né, em alguns meses. E aí vem as críticas. Né, por que a vacina foi desenvolvida, por que ela foi aprovada, levando em consideração que a gente está vivendo uma pandemia. Então, o uso para essa vacina ele foi o chamado uso emergencial. Então, foi aprovada de forma emergencial. Você não precisa garantir que aquela vacina vai ter uma eficácia muito grande de 100%, como as outras vacinas deveriam ter. Mas sim que ela já é um avanço para reduzir a taxa de internações, né, de pessoas que estão internadas, estão no leito, enfim. Então, toda pesquisa ela precisa passar por essas etapas aqui. E como é a descoberta de um novo medicamento? Bom, a descoberta de um novo medicamento, eu usei aquela substância e ela tratou o câncer. Ou seja, como é que se descobre? Às vezes é de forma acidental, tá? Às vezes é de forma acidental. Só que esse acidental abre uma aspas aí que nem sempre é acidental. Por quê? Às vezes o conhecimento que nós temos de uma molécula, ela vem dos nossos antepassados, ou até mesmo de indígenas. Os indígenas, os antepassados, eles têm um conhecimento sobre aquelas plantas, aquelas frutas, e eles passam esse conhecimento. Esse conhecimento às vezes é utilizado por um pesquisador que se beneficia em cima dele. Tá? Claro que o benefício é para a população de uma forma geral, com certeza. Mas aí é que a ideia ela parte de outras pessoas que conheceram um pouco mais sobre aquela estrutura. Também um isolamento de compostos ativos de terapias tradicionais. Né? Eu vou isolar um composto, somente eu utilizo, digamos, a quimioterapia. Tem várias drogas ali dentro. Eu vou trabalhar só com uma, estou isolando. Beleza, também é uma forma de você tratar de forma eficaz também. E o desenvolvimento específico é você trabalhar em cima de uma planta e para ver se ela tem efeito antitumoral, por exemplo. Eu estou falando antitumoral porque a gente vê muito hoje o câncer, ele é muito incidente no nosso estado. Mas pode ser para qualquer tipo de doença, para hipertensão, para diabetes, né? Enfim, para vários processos patológicos. E é preciso que eu tenha um entendimento da doença. Né? Para que eu desenvolva um medicamento para aquela doença,
Eu tenho que compreender como é o mecanismo daquela doença, ou seja, como ela funciona no nosso corpo, como ela atua no nosso corpo. Tá? Aí entra o conceito que eu ministrei há pouco na matéria de patologia, que é você conhecer a doença, conhecer como ela vai estar atingindo a célula. Por exemplo, como o vírus da Covid vai estar atingindo a célula. A ligação de um dos epítopos do vírus vai estar se ligando na célula e vai estar permitindo com que essa célula esse vírus possa se reproduzir dentro da célula. Sabe que o vírus ele só sabe sobreviver na presença de uma célula, para se multiplicar. Enfim, eu preciso conhecer esse mecanismo patológico para poder estudar e conhecer o medicamento. Então, eu tenho que entender que o mecanismo patológico ele pode ser por meio genético, que eu falei lá na matéria de patologia, e também você estudar em patologia, quem já foi aprovado. Pode ser fator genético, pode desencadear aquela doença, pode ser uma infecção, pode ser um fator imunológico, doenças agudas, patologias multifatoriais, enfim, tá? Genética, pode ser mutações, pode ser a suscetibilidade genética, fatores ambientais, né? Como é o caso dessa suscetibilidade genética, é o caso da Angelina Jolie, né? Que ela tinha uma predisposição a ter câncer, porque a mãe dela teve. Então ela retirou a mama, então são fatores genéticos, né? O alvo terapêutico, qual é o alvo? Como é que aquele patógeno ele vai se ligar, né? No caso, o vírus da Covid, ele vai se ligar onde? Que receptor? Hoje a gente entende que o mecanismo da Covid, ele é o quê? Ele busca se ligar na enzima conversora de angiotensina 1, né? Ou seja, na ECA, a gente chama. Então ela vai se ligar naquela região, é por isso que ela causa uma vasoconstrição nos vasos sanguíneos. Então, eu entender nesse mecanismo qual é o alvo, qual é o fator genético da doença, eu vou conseguir realizar pesquisas para desenvolvimento de novos medicamentos, certo? Então, para que inicie essa pesquisa, é necessário que eu comece pela fase pré-clínica. Pré-clínica, ou seja, antes de trabalhar com seres vivos, nem trabalhar em uma clínica de fato. Então, eu tenho que identificar a molécula que eu vou estudar, tá? A avaliação do potencial da eficácia, se aquela molécula tem uma eficácia, né? A validação do alvo terapêutico, o tipo de ensaio que eu vou fazer, se é in vitro, que é com célula, né? Se é in vivo, que é modelos animais, se é uma avaliação paralela de farmacologia e eficácia biológica, característica específica que mimetize doenças humanas, que é por meio de softwares, né? de programas de computador. Enfim, eu digo isso para vocês porque eu desenvolvi uma pesquisa recente, né? A gente que é acadêmico, a partir do momento que a gente se forma, a gente não para ali, a gente tem uma continuação dos nossos estudos, que vai entrar uma especialização, um mestrado, um doutorado, enfim. Tudo isso para que nós possamos ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, na etapa do meu mestrado, eu pude desenvolver, trabalhar em cima de uma molécula chamada Lapachol, que ela era extraída do ipê roxo. A gente tem muito ipê amarelo aqui no nosso estado. Então, era extraída do ipê roxo e é uma molécula que ela foi muito utilizada para o câncer, lá na década de 60. Só que o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, ele veio a proibir porque essa molécula estava causando muito efeito tóxico, ou seja, estava causando vômito, diarreia, trombose, enfim, vários problemas no indivíduo. Tinha eficácia contra o câncer? Tinha. Só que ela estava desenvolvendo esses efeitos colaterais. Ou seja, os efeitos colaterais eles eram quase o mesmo dos efeitos benéficos. Então, dessa forma, ele acabou sendo proibido. Então, eu tinha a molécula, que era o Lapachol, e eu queria reduzir essa toxicidade. O que eu trabalhei? Eu trabalhei com a nanotecnologia. Ou seja, aquele composto que tinha um tamanho macroscópico, eu desenvolvi a molécula dele para o tamanho nano. Ou seja, eu reduzi o tamanho dele para que, quando eu aplicasse na célula, a entrada na célula fosse melhor. Ou seja, fosse absorvida de forma mais rápida, em decorrência da diminuição do tamanho. E assim também tivesse um efeito, menos efeito tóxico. Ou seja, eu realizei no meu mestrado uma fase pré-clínica. Eu pesquisei a molécula, desenvolvi a nanoemulsão, né, eu apliquei em células tumorais dentro de um estudo in vitro, tá, que é um estudo em laboratório que a gente faz aplicando dentro de poços que tem o câncer, a gente aplica a droga
espera para ver se a droga vai agir sobre aquele câncer. Eu tive muitos resultados positivos nessa fase pré-clínica, tá? Então, agora no doutorado eu vou realizar a segunda fase pré-clínica, que é o estudo em animais. Só lembrando que o meu mestrado foram 2 anos, o doutorado são mais 4, aí já vai 6 anos. Aqui eu falei para vocês que é preciso de 16 anos para se desenvolver um medicamento, né? Pelo menos. Claro que isso varia às vezes para mais ou para menos. Então aí já serão 6 anos, em que 6 anos eu desenvolvi o estudo in vitro e in vivo em animais, tá? Para obter as informações farmacológicas, se o animal ele consegue ter uma redução do tumor, se teve efeitos benéficos ou efeitos colaterais, enfim. As informações de segurança, como eu falei para vocês, toxicidade, a avaliação das vias de administração em formas farmacêuticas. Então a duração dessa fase pré-clínica é de 1 a 3 anos. Lembra que eu falei para vocês? Só que o meu ele vai ser uma continuação, então vai ser em torno de 5 a 6 anos. Tá? Produtos que demonstram atividade farmacológica específica e perfil de toxicidade aceitável passam à fase seguinte. Então aí, se teve um efeito tóxico menor e teve um efeito terapêutico bom, eu vou passar para uma segunda fase, que é o teste clínico já, tá? Então aqui eu tenho a linha do tempo, né? A descoberta, os testes pré-clínicos, a fase 1, a fase 2, a fase 3, aprovação da FDA e o teste pós ser comercializado, tá? Isso leva em torno de 16 anos. Aí entra a fase clínica. A fase clínica é o estudo em seres humanos. Isso talvez que eu possa realizar depois ou até mesmo dentro do meu doutorado eu consigo realizar a fase clínica, mas geralmente é depois. A fase clínica ela precisa ser totalmente rígida em relação à droga, quais foram os benefícios que a droga teve no animal, na célula in vivo, e se tem estudos que estejam voltados para essa droga em seres humanos, para eu saber qual é a dose que eu devo aplicar em seres humanos, porque com certeza não é a mesma que eu vou aplicar em ratos. Então aí entra na fase clínica, tá? Só tomar uma águazinha aqui. Então, senhores, essa fase 1 eu preciso realizar em seres humanos, com voluntários sadios, estabelecer segurança e tolerabilidade, tá? Então a segurança tem que passar para o paciente com a segurança que ele vai ter, enfim. Avaliar parâmetros farmacocinéticos, biodisponibilidade, a dose, o regime posológico, via de administração. Qual é que eu vou administrar? Por via endovenosa, intramuscular, eu vou escolher a via. Essa pesquisa tem que ter de 20 a 100 indivíduos, tá? Ela tem que durar de 6 meses a 1 ano, essa pesquisa. E 60 a 70% passam para a fase 2. Tá? Dessas pessoas vão ter que passar para a fase 2. Eu vou passar para vocês um filme, eu espero que vocês consigam assistir esse filme, eu vou tentar passar o link para vocês. Ele é muito interessante, que ele vai explicar perfeitamente essa fase aqui, tá? Fase 1, fase 2, fase 3, com medicamentos para câncer. Existe a fase clínica 2, que é o estudo em seres humanos, que são voluntários enfermos. Olha só, na primeira eram voluntários sadios, tá? A segunda aqui são voluntários enfermos, ou seja, doentes. Porque eu estou tratando aquela doença, eu quero utilizar aqueles doentes para tratar a doença. No primeiro momento eu quero só saber se em pessoas normais vai causar danos, por exemplo. Fiz a fase 1, vou para a fase 2. Vou testar em pessoas que estão doentes. Nessa fase 2, vou ter que determinar a segurança e eficácia terapêutica a curto prazo. Ou seja, quanto menor o tempo, vou ter que ter eficácia e segurança, tá? Vou ter que estabelecer um intervalo apropriado entre dose e regime de administração. Tudo isso aqui foi realizado na fase 2 da vacina para Covid. Lembra que falaram, tal medicamento está na fase 2, tal vacina está na fase 2, tal vacina está na fase 3. Então, na fase 2 é o quê? É o voluntários são enfermos, ou seja, são pessoas doentes que foram da Covid. Determinar a segurança e eficácia terapêutica a curto prazo. Estabelecer um intervalo entre doses, ou seja, qual o intervalo que vai ser entre a primeira e a segunda dose. Então, para que a gente tenha em torno de 20 dias da dose da Coronavac de um para outro, tiveram que ter esses estudos para testar, tá? A relação de dose e resposta, está tendo resposta positiva. Aqui precisa de 100 a 300 indivíduos, tá?
Mínimo, quanto mais é melhor. A duração ela é em média de 2 anos. É isso que não aconteceu, o nosso foi meses, porque foi preciso ser aprovado para que reduza a taxa de internações de pessoas que estavam indo a óbito. A gente estava vivendo uma pandemia, então não tinha como avançar essas etapas. Com certeza seria a melhor solução passar por todas as etapas, mas infelizmente ao período que nós estamos não foi possível, né? E dessas pessoas que participaram da fase 2, 40% vão passar para a fase 3. E o que é a fase 3? A fase 3 são voluntários também enfermos, ou seja, doentes. Nós vamos fazer esse tratamento, comparar com o tratamento padrão, que no caso de comparar a vacina com outro tipo de vacinação ou com outro tratamento para a Covid. A análise do risco-benefício a curto e a longo prazo, se faz essa análise no decorrer dos estudos. Os estudos de medicamentos mais frequentes, tá? São realizados, estudo desses desses medicamentos que são mais utilizados, para ver se esses medicamentos que são alternativos, eles vão ser mais eficientes ou não que a vacina, ou que outro medicamento está sendo desenvolvido. Se tem interação medicamentosa, é por isso que hoje não pode tomar, ingerir bebida alcoólica, ou fumar, ou enfim, no período próximo à vacinação, em torno de 24 horas mais ou menos, ou 48 horas, eu não me recordo ao certo, porque nós não temos totalmente esses estudos de interação medicamentosa. A gente só vai ter esses estudos a um longo prazo, o que não está sendo possível no momento. Fatores modificares de efeito, modificadores, tá? Eu esqueci aqui de colocar o douros. Como sexo, idade, raça, se eles têm interferência sobre esse medicamento. A duração ela vai ser de 1 a 4 anos, de 300 a mais de 1.000 indivíduos, tá? É necessário para essa fase. Aqui nós temos a fase 4, mas geralmente a gente vai até a fase 3, mas tem medicamentos que vão até a fase 4, com certeza. Que é o estudo pós-comercialização. Esse estudo 4 ele é feito posteriormente, tá? Então, depois que o medicamento foi colocado no mercado, no comércio, foi vendido, depois se faz uma análise para ver se as pessoas tiveram efeitos positivos ou não. Porque se os efeitos não forem positivos, com o tempo ela vai ser proibido o seu uso, né? Como foi, por exemplo, aconteceu com o Lapachol, como eu falei para vocês. Então, se faz um estudo pós-comercialização para detectar a incidência de reações adversas, pouco frequentes ou não esperadas, determinar os efeitos da administração a longo prazo, avaliar o uso em população não estudadas anteriormente, estudo de suporte ao marketing, estudos adicionais comparativos com produtos competidores, novas indicações, formulações de bula, né? E pode ultrapassar de 10.000 voluntários. Analise 10.000 voluntários para ver como é que está aquele meu medicamento. Seria um feedback, né? Aí aqui eu vou falar na próxima aula para vocês sobre a fase clínica dos medicamentos para o câncer, tá? Que é oncológica já. Então na aula de hoje eu encerro por aqui, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando no grupo, podem estar interagindo, perguntando, contribuindo, tá? Que eu vou estar solucionando a dúvida de vocês. Abraço, pessoal!